Gênesis capítulo 2, versos 25 e 3, 7. Aceito ou recebido. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Antes do pecado, o homem e a sua mulher viviam num ambiente puro e gozavam de um coração puro. Em Tito, no capítulo 1, no verso 15, nós lemos: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão poluídos. Isto é muito certo. Para os puros, nada é impuro. Para os impuros, nada é puro. Adão e Eva eram puros e viviam na pureza mais santa antes do pecado. Não havia maldade, nem malícia. Mas depois do pecado, o fermento sutil da maliciosidade infiltrou-se em todos os processos comportamentais do ser humano. Ainda a criança pequena, ela já começa a desenvolver a malícia, porque já está impregnado nela o germe. Ele já começa a desenvolver aquele estado de maliciosidade, até crianças pequenas que têm vergonha de ficar nus. Já começa ali, porque começa a sentir a malícia. Sem o pecado, não havia o menor problema para a nudez do casal. Eles eram puros e havia pureza de intenção, de intenções. Logo após o pecado, surgiu a vergonha. O casal foi invadido de um sentimento de temor ao perceber que estava nu. Nós lemos em Gênesis 3, verso 10. E Adão disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Agora, se você reparar que o verso 25 do capítulo 2, quando nós lemos lá em cima, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Eles estavam nus desde o princípio. Eles foram criados nus. Eles viviam nus. E eles não se envergonhavam. Antes do pecado, não tinha nem frio e nem calor. Frio e calor só surgiu depois do dilúvio. Aí Deus juntou as geleiras em uma parte da terra para acumular a água que foi derramada, porque existe água na expansão, água juntada e água congelada. Depois, quando vocês forem ler um dia o livro de Jó, você vai ver que essas geleiras estão esperando para o dia do julgamento final, quando vão cair pedras de gelo de 36 quilos.
Agora uma pedra de gelo de 36 quilos descendo lá de cima, você vai ver o que é Saraiva. Essas que caem por enquanto não forem abertas as geleiras de Deus para a destruição do final, da onde vai ficar só 1/3 das árvores, e isso é lá para o juízo da terra. Essas geleirinhas, essas pequenininhas, redondinhas aí, só quebra vidrinho. Agora uma de 36 quilos descendo aí 3, 4 mil metros de altura, você vai ver o bagaço que ela vai fazer aqui na terra. Naquele tempo não tinha nem frio nem calor, ninguém precisava vestir roupa, era um ambiente totalmente diferente, não tinha mosquito, não tinha nada que matasse, não tinha veneno, não tinha cardos, não tinha abrolhos, não tinha espinhos. Você sabe que tudo isto é consequência do pecado. A natureza geme em dores de parto. Esses vulcões, esses terremotos, tudo isso é consequência do pecado. Os cientistas estão se espremendo aí para arranjar explicação para tudo, mas eles vão, ou eles metem a cabeça na canga da Bíblia, mas de vez em quando eles estão espremendo. Agora a Veja dessa semana está mostrando que eles estão empurrando para cá com suas interpretações, mas chegando para o lado, tem que ter um Deus, tem que ter um Deus. E não tem jeito, ou admite que tem Deus, ou então fica como o cachorro correndo atrás do rabo. Você já viu como é que o cachorro fica? Correndo atrás do rabo? No mesmo lugar. Não tem explicação. O universo sem Deus é um absurdo. E sem a explicação da Bíblia também fica um absurdo. Pô, vocês podem botar vindo das amebas. Agora, outro dia disseram que o homem já não vem do macaco, que o homem vem de umas lombrigas que vieram de Marte. Porque eram umas amebas, uns troços. Agora os ancestrais do homem agora são umas amebas, umas bactérias que vieram de Marte a chegar aqui. Eles ficam caçando lugar de tudo para explicar, menos aceitar que há um Deus soberano que pode criar. E fica. E quanto mais inventa, pior fica. Porque não tem explicação. Aí faz como aquele último filósofo francês que disse assim: já que não há explicação para mim nem para o universo, eu pulo de cima desse andar. E se esborrachou lá embaixo. Agora no mês de dezembro. Agora, o que foi que aconteceu? Que eles foram criados nus, viviam nus e não tinham vergonha. E o que foi que aconteceu? Que de repente passaram a ter vergonha. Diz a Bíblia que abriram-se os olhos de ambos e se perceberam nus. É uma versão que mostra que eles se perceberam. Foi uma infiltração da malícia do pecado. O pecado é a atitude que reverte o centro de gravitação do homem. Eles estavam centralizados antes na vontade de Deus e gozavam da aprovação divina. Quando pecaram, passaram a centralizar-se em si mesmos e buscavam a aceitação do outro. O centro antes era Deus. A aceitação era Deus que me aceitava. Se Deus me aceitava, não tenho preocupação de como eu serei aceito. Eu estou aceito. O pecado eleva o conceito próprio e busca uma avaliação de si mesmo e uma aceitação pelo outro. O homem centralizado no seu ego fica dominado pelos valores subjetivos de sua consideração e respeito próprio. Ele precisa de valores externos que avaliem o que ele é.
É por isso que a gente fica sempre querendo ser louvado, reconhecido. É a palavra estímulo. Nós precisamos de estímulo. Aliás, esta palavra tem uma etimologia que não é bem esta, mas que, de certo modo, ela promove estimulo. Quer dizer, o sujeito não passa de um mulo precisando de uma emulação, de um empurrão, porque a crítica, a mofa, a zombaria, o desdém, é uma coisa insuportável para o homem. Você encontra uma pessoa feia, mas feia mesmo, se você disser para ela que ela é feia, ela briga. Se você disser que é bonita, ele sabe que é feio, mas se disser que é bonita, ele é obrigado. Eu não sei porque que a gente acredita na mentira e tem dificuldade de crer na verdade. É um problema sério. O homem sempre precisa da avaliação do outro. O que o outro pensa de mim? O pecado tirou o centro decisório do ser humano de Deus e o colocou no coração do próprio homem. Assim, o homem no seu pecado vive determinado pela sua imagem e busca a sua aceitação por aquilo que os outros pensam ou acham dele. A impressão que nós damos aos outros é a matéria-prima para a fabricação de nossa autoimagem. Deste modo, nós nos iludimos conosco mesmos para depois enganarmos os outros com os dados de nossa personalidade. A procura de nossa aceitação é a ênfase principal da estratégia do pecado. Nós precisamos ser aceitos. Como é que o Itamar me vê? É a minha preocupação. A luta toda da gente é esta. Como é que as pessoas me avaliam? Então nós começamos a vender a nossa imagem melhor, mais polida, etc. Em casa, por exemplo, você é mais autêntico. Outro dia o professor Ivan Capelato, ele fazendo uma palestra, ele disse o seguinte, que quando você chega em casa, às vezes você diz assim, você em casa, o marido, ele é rústico, estúpido, malcriado, fala palavras duras, e para os vizinhos ele é sorridente, passa para o vizinho e diz, bom dia, tudo bem? Ele vem cansado de tarde do trabalho, aí passa pelo vizinho e diz, tudo bom, tudo bem, tudo bem. Quando chega em casa, joga pasta, briga com a mulher, briga com os filhos. Aí ele diz assim, ele é um hipócrita, não é? Ele é hipócrita para os vizinhos, aqui ele está sendo verdadeiro, porque ele aqui sabe que é aceito, então ele fica mais à vontade. Lá ele está fingindo, porque ele está buscando a aceitação. Então, quando ele está buscando a aceitação, ele fica polido, fica jeitoso, né? Aquele negócio do vendedor, ele fica com aquela carinha, tá vontade de dar um carreiraço no freguês, mas tem que ser polido. É o problema da imagem externa. Veja bem, um casal no Jardim do Éden, um casal, Adão e Eva, não tinha mais ninguém, um ficou com vergonha do outro. A hipocrisia torna-se uma expressão da vida. O que aparece é mais importante do que a realidade.
Hipócrita é o homem que faz com que a luz brilhe de tal forma diante dos outros que eles não possam saber o que está acontecendo por detrás dela. Lá para fora está tudo bonito. O que a Bíblia diz aqui em Mateus 23, 27? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. O que Jesus quis mostrar aqui foi forma e conteúdo, que nós avaliamos muito mais a forma, a exterioridade, a fachada, do que o interior. Isto é a hipocrisia. A religião, de um modo geral, se preocupa mais com a conduta do que com a intenção. Mais valem os atos vistos do que as atitudes interiores. O que interessa de fato no âmbito religioso é a aceitação pessoal diante dos outros. Mateus 23, 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Estas coisas que ficam penduradas na cabeça, aqui nos ombros, aqueles filactérios e as franjas, para mostrar quanta importância tem a pessoa. Quer dizer, é a exterioridade, é a roupa. Desde o Jardim do Éden, que esta prática de fantasias vem se desenvolvendo. É mais importante a roupagem externa do que a realidade do coração. Nós valorizamos muito, e hoje, agora nós estamos exatamente na semana das fantasias, dos concursos de fantasia de carnaval. Pessoas que chegam a gastar pequenas fortunas para exibir aquelas fantasias que promovem as carências emocionais de necessidade de aceitação. O jardim zoológico se abre e a bicharada fica naquela euforia, porque há uma carência terrível e começa a vestir de pavão a leão, toda a bichaiada que fica no mundo, que é mais importante, que fica todo empavonado, de Clóvis Bornai a aqueles outros ao concurso, fica atrás de tudo isto que chama-se máscaras de teatro, que é a palavra hipócrita, aquilo que os atores gregos usavam. Mas o Evangelho de Jesus Cristo não enfatiza nem admite esta moda da alta costura fantasiosa, que se enfeita para parecer o que não é. Não há nada pior do que ser por fora aquilo que não se é por dentro. Uma ferida aberta pode estar escondida debaixo de um manto de púrpura. Você cobre, fica tudo coberto, mas ali dentro está podre, está doente, é falso. No Evangelho de Jesus Cristo, o homem não precisa demonstrar suas virtudes e esconder os seus vícios e pecados para ser aceito. Ele é recebido pela graça de Deus, assim como é,
na realidade, nua e crua, do jeito que ele é. Não pinte. Conversando uma vez com um homem sobre o Evangelho, ele me disse assim: ah, pastor, mas eu sou um viciado, eu vou primeiro deixar o vício. Digo: não, meu amigo, por favor, vem com vício mesmo. Jesus é o salvador também do vício. Não deixe de fumar para você se render ao Senhor. Vem com fumo e tudo. Vem com furto e tudo. Vem com prostituição e tudo. Render-se a Ele, Ele é o Salvador. Pastor Abujaim costumava dizer o seguinte: vamos imaginar aqui que você está doente. Então você primeiro vai se tratar para procurar o médico? Você vai ao médico doente, porque é o médico que vai lhe tratar. Não finja. Não falsifique. Lembre-se dos dois homens que foram ao templo para orar. Um dizia: graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, e o outro dizia: tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus diz: esse foi justificado. Por quê? Porque este veio com o nome autêntico dele: sou pecador, tem misericórdia. E ele é o salvador dos pecadores. Então nós não precisamos besuntar ninguém. Esse negócio de maquiagem é para a sociedade. Porque cara lavada de manhã cedo não fica bem, então lava, passa um rugizinho, um batom, penteia, aí. Por quê? Porque eu preciso ser aceito. Se eu for com aquela cara da manhã toda enfronhada, quem é que vai me receber, me aceitar? O mundo só aceita pela aparência, mas Deus não, Deus nos aceita pelo coração. Vem com o nome mesmo: eu sou podre, eu sou indigno, eu sou nojento. Ele disse: pois para os nojentos mesmo que eu vim, para os indignos, para os podres, eu vim para salvar estes. Como o Evangelho é gostoso, porque é a salvação de quem não merece. Deus não aceita a aparência, mas recebe o mais indigno pecador para salvá-lo e libertá-lo de todo o engano e pecado. Assim, nós somos aceitos por Deus através de Jesus Cristo, que realizou uma obra perfeita, a fim de sermos recebidos como filhos de Deus. Nós não somos aceitos pelos nossos predicados, mas Deus nos aceita pelos méritos suficientes de Cristo. Como é gostoso saber que nós somos aceitos em Cristo. Quer dizer, tira o fardo. Isso é evangelho, isso não é religião. A religião você aceita pelo que você faz, o evangelho você aceita por o que Cristo fez. A religião é um peso, o evangelho é um descanso. Nós vamos ler aqui esse texto que para mim, nessa versão, ele é muito, muito feliz e muito gostoso, de Efésios 1, 5 e 6. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Este amado aqui é Jesus. Ele, Deus Pai, nos fez agradáveis a si no amado. Eu não sou agradável porque faço coisas agradáveis a Deus, mas eu sou agradável porque Deus me fez agradável em Cristo. Quando Deus nos colocou em Cristo, para nos salvar em Cristo, Deus nos aceita em Cristo Jesus, pela sua graça, nos justificando totalmente em seu corpo santo, e deste modo nos fazendo em Cristo agradáveis a si mesmo. Em nossa inclusão juntamente com Cristo, somos salvos da condenação do pecado.
e libertos pelo poder da vida de Cristo do domínio do pecado. Lembre-se, meu amado e minha amada, que tudo que Deus tem para nós é em Cristo. Tudo que nós ganhamos do pecado foi em Adão, e tudo que nós ganhamos da nossa salvação é em Cristo. Estávamos em Adão quando Adão pecou, e recebemos toda a sujeira de Adão em nossa vida. E fomos atraídos a Cristo quando Cristo foi para a cruz, e todos os benefícios da salvação são nos dados em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nós estamos em Cristo não porque entramos lá, me dá um lugarzinho aqui, Senhor, deixa eu ver se eu entro aqui. Não tem esforço não, Ele nos atraiu a si, nos fez participantes dele. Então, Ele na sua graça, nos fez integrantes desta bondade. Não sou eu quem aceito a Cristo, mas foi Cristo quem me aceitou primeiro, fazendo-me participante da sua morte. Leia este texto com os olhos da fé que Deus dá, da graça. Leia esse texto com alegria, porque ele é muito bom demais. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ontem eu estava lendo lá um livro e bati a mão nele e digo, aqui não. Ele diz assim: o pré-requisito para a nossa salvação em Cristo é a fé. Eu digo, não, eu não aceito. O texto diz aqui, não é pré-requisito para a minha salvação, a fé, quer dizer que eu já tinha fé antes de ser salvo, eu tenho fé para ser salvo. Não, Senhor, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é que não vem de vós? A fé. É a graça que nos dá fé. Assim como a luz nos dá visibilidade. Vocês estão me vendo? Vocês estão me enxergando aqui? Por que vocês estão me enxergando? Por dois motivos. Primeiro, porque tem olhos. Mas o tubarão também tem olho e não enxerga. Tem olhos e segundo tem luz. Se não tivesse luz, não adiantava os olhos. A coisa que nós temos que é nossa é a vontade. É o querer. Se alguém quiser. Se você quer, Deus dá fé pela sua palavra. Pela graça, Cristo nos atraiu a si mesmo, quando é levantado na cruz, para nos fazer coparticipantes de sua morte. Você sabe, eu estava, outro dia, o pastor Thomas me reclamou, ou me anunciou, que o Walter, que está lá na Inglaterra, estava reclamando que os estudos precisavam voltar às bases originárias, porque ele está lá na Inglaterra e está passando os estudos para um pastor, junto com ele lá, ele lê com ele e estuda com o pastor, esses estudos aqui disse, mas precisamos voltar às nossas bases antigas, de nossa atração, de nossa inclusão, de nossa morte, que está faltando isso aqui. Aí o Thomas me passou essa reclamação, eu fui falar com Deus, ele disse, eu não já lhe disse que é para repetir as mesmas coisas? Eu digo, é. Às vezes a gente fica querendo dar outras coisas, e de repente a criança chora leite genuíno, e a nossa inclusão em Cristo. Nós somos participantes da morte em Cristo. Mortos em seu corpo na cruz, somos ressuscitados em nova vida, para a glória de Deus. Por esta graça, somos recebidos por Deus, sem qualquer máscara de aceitação. Eu não preciso passar perfume para Deus.
Ele me aceita fedido. Eu não preciso tentar me mostrar capaz. Ele sabe. Eu sou aceito por Deus. Sabe o que isso faz? Relaxa. Relaxa. Descontrai. Dá uma coisa gostosa. Agora, eu sou amado por Deus. Em Cristo. Não há necessidade de tangas ou aventais que escondam as realidades interiores. Podemos nos apresentar com toda a autenticidade diante do trono da graça, buscando receber misericórdia daquele que é o Deus de toda misericórdia. Vem como você está. Eu gosto muito daquele hino, tal qual estou, eis-me Senhor. E a história desse hino é uma história interessante. A autora desse hino estava muito doente, porque ela sempre resistiu, o pai dela era pastor, e ela sempre resistiu à graça de Deus, querendo merecer, e ela estava muito doente, e o pai dela convidou o Dr. Malan, que era um pregador francês, para ir conversar com ela. Ela não quis conversar com o Dr. Malan, mas depois ela considerou uma outra oportunidade e pediu, e o Dr. Malan, quando se aproximou dela, usou essa expressão dizendo: minha filha, não tente lutar, venha para Deus tal qual você está, tal qual. Aí ela sentou mais tarde e escreveu aquele hino tão lindo. Eu acho que é 266 do Cantor Cristão. Vamos ver se minha cabeça ainda está boa. É? Em cima? Em cima. Leia. Tal qual estou, eis-me Senhor, pois o seu sangue remidor verteste pelo pecador. Ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, sem esperar que possa a vida melhorar. Em ti só quero confiar, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou e sem poder, as faltas podes preencher. E tu, quanto me é mister, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, me aceitarás, e tu minha alma limparás. Com teu amor me cobrirás, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou. Anos mais tarde, alguém foi lá visitá-la, que essa música já tinha sido, e deu para ela, disse: olha, eu queria que você, ela já estava muito doente nessa ocasião, ele disse: eu queria que você visse essa poesia, que tem ajudado tanta gente. Quando ela começou a ler, ela percebeu que foi aquele dia, quando ela se entregou, tal qual estou. Tal qual estou. Não tem que fingir nada. Não tem que fingir nada. O pastor Buchanan contava a história de Joy. Joy era um homem que aceitou a Cristo 17 vezes. Toda vez que chegava numa conferência na igreja, ele vinha e aceitava a Cristo. Aí tornava a vir outro pregador e ele vinha e aceitava a Cristo. E ele ficou aceitando, mas ele tinha um problema que ele bebia demais. Nunca conseguiu vencer o vício. E um dia, ele vinha chegando na porta da casa dele, e tinha um portão, era uma lua bonita, ele olhou para a lua e disse assim: mas eu sou indigno. Oh Deus, tem misericórdia de mim. Nada pode resolver a não ser o Senhor. Ele disse, ele passou mais rápido para o reino de Deus do que passou pelo portão da casa. Naquele momento, a graça veio, porque ele estava sempre aceitando, achando que eu aceito. Não foi ele que me aceitou. Naquele momento, o Joy foi alcançado pela graça de Deus. Eu sou indigno, eu não mereço. Quem que pode comigo? Aqui na igreja nós temos um irmão que ele vinha sempre à igreja,
Mas ele não passava sem tomar, ele já vinha chumbado. Ele todo dia antes de vir para o culto, ele enchia o copo e vinha bem calibrado. E ele ouvia a mensagem, mas eu tenho que deixar. Não tem que deixar. Não tenta deixar, que você não vai conseguir. Essa foi a palavra naquela manhã. E ele voltou para casa e ficou, como é que... Mas se eu não fizer alguma coisa, eu... Aí ficou aquela semana toda, no domingo ele apanhou lá na hora que ele virou e disse, para mim não tem jeito, só a tua misericórdia mesmo, porque eu sou um desgraçado. Foi a última vez. É para desgraçado, é para falido, é para incompetente, é para quem já fez tudo e não conseguiu nada, para os doentes. É a graça de Deus para quem não tem condições. Ninguém precisa querer fingir para Deus, não. Deus nos aceita somente em Cristo. Não por sermos aceitáveis, mas porque Jesus Cristo nos justifica plenamente pelos seus méritos. E nos apresenta como única fiança de nossa vitória, de nossa vida. Ele é o penhor de toda a justificação e a eterna garantia de uma salvação completa. Ninguém precisa buscar a aceitação dos outros quando tem a certeza de sua aceitação em Cristo. Se você não me aceitar, meu amigo, problema seu, eu já estou aceito em Cristo. E Ele me aceitou tal qual eu sou. E Ele é que é meu Salvador e que me transforma. Todos aqueles que já foram salvos pela graça de Deus podem usufruir um estado permanente de pura aceitação diante de Deus. Neste caso já não há mais qualquer preocupação com o disfarce ou a dissimulação do viver. Uma vez aceitos pela graça em Cristo, podemos viver sem o menor medo da rejeição. Este texto aqui chama-se alavanca da segurança. João 6:37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Na língua grega há duas negativas aqui formando uma ênfase. Não tem jeito, não dá para soltar, das minhas mãos não está, porque eu lhe aceitei, eu lhe recebi. Não há recusa para aqueles que foram salvos e aceitos em Cristo. Assim o coração aceito e satisfeito vive uma festa contínua. Deus, por sua graça, nos identificou na morte em Cristo, para nos fazer quinhoeiros da sua morte, a fim de sermos libertos da obra maligna do pecado, sendo feitos filhos de Deus, aceitos e recebidos pela santidade da vida de Cristo. Participantes de sua morte, somos ainda compartes de sua ressurreição, tendo a certeza de nossa aceitação irrevogável pela graça de Deus. Esta maravilhosa operação do Evangelho nos possibilita uma libertação total de todos os procedimentos que visam nos tornar aceitáveis pelos nossos esforços. Todos aqueles que já se encontram aceitos pela graça de Deus, não precisam mais usar as vestimentas que contribuem para a aceitação dos outros. Uma vez aceitos em Cristo Jesus, tornamo-nos possuídos de uma certeza absoluta e tranquila da plena aceitação de Deus. Quem é você? Eu sou um filho de Deus,
aceito por Jesus Cristo, comprado, liberto, lavado, purificado. Mas o mundo todo está contra você. Eu não vou dizer dane-se o mundo, porque não é assim que o amor de Cristo me diz. Mas lamento profundamente que você não me aceite, quando eu já fui aceito por aquele que é o maior. O direito da festa eu já tenho. O convite foi dado pelo dono da festa, não pelo secretário. Eu já posso entrar tranquilo. Eu tenho a assinatura dele. O que vai agora? Quem é você para me rejeitar? É por isso que a Bíblia diz assim: ainda que o pai ou a mãe me abandonem, eu fui acolhido pelo Senhor. Não tem sentimento de rejeição. Isto basta. Se Deus me aceitou em Cristo, sou uma pessoa aceitável diante dele, e deste modo quero viver para a sua inteira glória e louvor, sem agora ficar aí, mas não tem que deixar. Deixa eu voltar a contar para vocês a história de aquele moço lá de Cascavel. Fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Aí ele ouviu essa mensagem do Evangelho e ele ficou doido, ficou contente, ficou alegre. Quero esse Evangelho, quero, e pronto. Mas ele botava uma carteira aqui, outra aqui. Quando ele voltava do almoço, ele já tinha acabado uma e botava a outra. E tinha que estar sempre 2 carteiras, e gastava as 3 carteiras por dia. Ele veio depois conversar comigo um dia e disse: pastor, eu entreguei minha vida a Cristo, eu creio na minha morte com Cristo, mas essa desgraça desse cigarro, não consigo vencer. Eu digo: rapaz, o que você está fazendo aí? Você está querendo se salvar? Não, mas se eu tivesse morto, olha lá, se eu tivesse morto com Cristo, eu já tinha deixado esse cigarro. Por que você não crê que Cristo faz a obra? E ele zangou, ficou irritado. Mas a zanga é um bom princípio para a obra, porque a obra de Deus, às vezes ela acontece de uma vez, às vezes ela acontece e chega. Ele chegou em casa, botou a carteira de cigarro em cima da mesa, botou o cinzeiro, botou o isqueiro e virou-se para Deus e disse assim: olha, eu não sei se o senhor já fumou na vida, mas se o senhor nunca fumou, fume um, hoje à noite. O senhor fuma um cigarro e depois amanhã o senhor me conta se é bom. Isso se chama o desespero da alma que está se entregando, ele está se debatendo. E de manhã cedo, porque tem esses salvadores desgraçados que andam dentro das igrejas querendo salvar as pessoas no book. Não lembram que é Cristo que é o Salvador. Aí, outro dia de manhã, ele botou as 2 carteiras no cigarro no bolso, botou o isqueiro dele e tacou para o trabalho. Trabalhou até meio-dia. Quando ele chegou meio-dia, almoçou, tomou o cafezinho que ele sempre tomava e bateu a mão no bolso e disse: o senhor fumou? Porque ele passou a manhã todinha, não pegou no cigarro. O senhor viu como não é bom? E o que tira pecado, tira cigarro, tira vício, tira prostituição, tira mentira, tira tudo, porque ele tirou tudo lá na cruz. Para com essa história de querer se salvar. E olhe para Jesus que carregou tudo lá na cruz. Carregou vício, carregou mentira, carregou tudo. Ele nos fez aceitáveis a si mesmo no amado. Até a fé é dom dele, então
Boa tarde para vocês. Vão guardados no nome do Pai. Graça e paz. Nós temos aqui em 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A Bíblia está dizendo que seriam tempos difíceis, então serão tempos difíceis. A Bíblia mostra que os tempos dos fins serão dificultosos. Na medida em que vamos nos aproximando da volta de Cristo, as coisas vão ficando complicadas. E a fé cristã autêntica, cada vez mais embaraçada com a dissimulação. A astúcia das semelhanças consegue ocultar com os disfarces quase perfeitos o veneno mortal que vem deformando a vida da igreja cristã atual. Jesus preveniu desta situação com suas palavras em Mateus 24, 23 a 25. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, aos próprios eleitos. Vede que vulo tenho predito. Guarde duas coisas aqui. A expressão vede que vulo tenho predito. E guarde outro. Sinais e prodígios. Sinais e prodígios. São os focos que captam a atenção. Nós temos uma tendência muito grande de nos fixar nas coisas grandiosas, de poder, de manifestação, de vantagem. E Jesus disse, vão aparecer e vão iludir. Mas mesmo assim, as pessoas vão ficar atrás disto. Eu só quero ressaltar também o seguinte, a Bíblia diz que existem, no mundo, o mundo pode ser dividido em 3 categorias de pessoas. Os judeus, os gregos e os que creem. Os judeus, a Bíblia diz que eles buscam sinal. Os gregos pedem sabedoria. E nós, os que cremos, nos fixamos na cruz de Cristo, na loucura de Deus. São 3 tipos de gente que estão no mundo. Os judeus são os religiosos. O estilo é religioso e que está atrás de sinal. Se você, para crer, precisa de sinal, você é judeu. Se você precisa de evidências na sua crença, você é da classe judaica. É judaizante. Pode ser judaizante japonês, pode ser judaizante indiano, pode ser judaizante índio, tem problema. Atrás de sinal é essa categoria judaizante, judeu, que quer evidência. Se eu não vi os sinais, é o Tomé, é o duvidoso. Preciso enfiar o dedo nos buracos. O grego é a outra categoria daqueles que querem especulações, explicações especulativas, elucubrações, é o metafísico, é o transcendental, é aquele indivíduo que vai buscar a alta teologia, os grandes pontos da filosofia, e explica, e este é a tendência
do filósofo, do grego. Agora, o crente, o que crê, é aquele que diz assim: tu disseste amém, põe a malinha e vai sentar. É o que crê na loucura de Deus, é o que descansa na obra de Deus. E descansa porque Deus disse. Acabou o assunto. Então, a Bíblia está mostrando que o principal caçador destes fatos são de origem religiosa. Os religiosos são os procuradores de evidências. Não creem no que a Bíblia diz, não creem na palavra de Deus. Ele precisa de fatos. O perigo é sério, e muito sério. A máscara mais terrível é de um rosto de anjo que encobre o coração de um demônio. Fingir santidade para levar vantagem. Por trás de grandes sinais e prodígios estão verdadeiros monstros da falsificação, que com palavras fingidas engodam os corações ávidos de reconhecimento e da satisfação dos seus interesses egoístas. Mas guarde bem aqui o que nós vamos dizer. Tanto os enganadores como os enganados são farinha do mesmo saco. Não se pense que o enganador é mais safado do que o enganado. Nós vamos chegar um pouco mais adiante. Quem entra em conto de vigário é vigarista também, porque ele quer levar vantagem. A camuflagem de uma víbora é menos ardilosa do que a emboscada de um hipócrita. Uma prostituta maquilada é menos perigosa do que um hipócrita disfarçado. Nada pode ser mais arriscado para a pregação do Evangelho do que uma mensagem semelhante à do Evangelho, mas que não é o Evangelho. Pregada por uma pessoa que se veste de profeta, mas não tem caráter de profeta. Não devemos nos impressionar com o estilo da vestimenta, uma vez que Jesus nos alertou em Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Casaco de pele de ovelha não transforma coração de lobo em cordeiro. Você está vestido com roupa de ovelha não significa que você é ovelha. Pode ser ovelha, criatura. A linguagem parecida e comportamento análogo não significam autenticidade. A pior mentira é aquela que mais se assemelha com a verdade. Por isso precisamos estar sempre alertas com a falsificação esperta da velhacaria religiosa, pois em razão das advertências bíblicas, o mais curioso é que nós somos culpados de nos deixarmos enganar. Já estão dizendo aí que eu estava no Moringão e que eu caí no dia do moço. Eu sou muito pior do que ele. Eu sou muito mais safado, mais sem vergonha, mais nojento. Mas Jesus me libertou da sua graça, por sua graça. Quando eu recebi um convite para ir assistir, eu não estou aqui criticando a pessoa do senhor Moris Cerulo, mas sim os seus métodos. Eu não vou. Recebemos crachá para ir sentar no banco especial dos pastores. Lá eu não vou. E alguém me perguntou, por que o senhor não vai? Eu disse, porque eu serei responsável por ser enganado. Eu já fui uma vez enganado por
por um camelô que me vendeu uma antena de televisão que tirava. E eu acho que eu preciso aprender essa lição. Não vou. Se você me convidar para ouvir a pregação de um anjo que veio do céu, lá no Moringão, eu não vou. Pode saber disso. Não, foi o anjo Gabriel que veio. Não vou. O livro de Judas, perdão, o livro de Enoque, que é um dos livros apócrifos, cita o nome dos 7 anjos, e um deles foi Uriel que esteve lá. Não vou. Foi Gabriel, também não vou. Foi Miguel, também não. Não vou. Não vou anjo, nem nenhum arcanjo. Vou apertar um pouco mais. Se disser assim, Jesus está lá no Moringão, está pregando, eu também não vou. Porque ele disse assim, quando disserem, ei-lo, o Cristo está lá, não vou. Porque ele deixou aqui um negócio, ele disse assim, lá na terra tem Moisés e os profetas, ouvi a eles. Jesus não vai aparecer no Moringão mais não, quando ele aparecer, ele vai aparecer nas nuvens e todo o olho o verá. Esse negócio aqui, daqui para frente, nós temos que ver o que está escrito aqui. Preste bem atenção. Nós precisamos nos firmar bem na palavra de Deus, para não sermos enganados por ninguém. A pessoa que é enganada, ela é responsável pelo engano. A questão que devemos abordar aqui é por que nos deixamos enganar. O que está por trás de nossa estrutura enganosa que nos leva ao prazer de sermos enganados. Vamos analisar alguns fatores que estimulam esse sistema enganoso. Nesses tempos difíceis, a palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo, capítulo 3, versos de 2 a 4, na parte A do versículo, que os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos e infatuados. Parece que foi assim uma chorrada da metralhadora de Deus mostrando o que vai acontecer no último tempo. Isso aqui fala de uma coisa, autossuficiência. Aquele que se basta. Aquele que não se deixa ser ensinado pela palavra e que precisa, como vamos verificar aqui, de mestres segundo os seus desejos. Temos nesta abordagem das Escrituras uma série de palavras que enfatizam o espírito soberbo de autossuficiência. Todo livro de autoajuda está desprezando a dependência de Deus. Se você é você mesmo que vai se ajudar, você não precisa da graça de Deus. E o que é a filosofia do mundo moderno? É a filosofia do homem sendo ele a sua própria medida. Um filósofo grego disse que o homem é a medida de todas as coisas. Então, esta filosofia é a filosofia do momento. Eu me basto, sou eu que tenho esses meus sentimentos, sou eu. Então, isto tem feito com que a pessoa se torne dona do seu nariz. Eu vou pesquisar o que eu quiser, eu vou seguir o que quiser. Não. Não é o que eu quiser. Seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Não é o que eu quero. Eu não vou para onde eu quero, eu vou para onde Deus quer que eu vá.
O terreno da autossuficiência é extremamente propício aos sistemas mentirosos do pecado que graçam no mundo contemporâneo. Uma das características da rebelião espiritual é trilhar caminhos escusos. 2 Timóteo capítulo 4, os versos 3 a 7. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Preste bem atenção o que motiva a pessoa a buscar os mestres, estes mestres que estão dizendo coisas. Diz aí o texto que próprias cobiças, esses desejos próprios de exaltação, de grandeza, de prosperidade, disso, daquilo, faz com que a pessoa corra atrás destes. Ele diz que sente coceira no ouvido, comichão, a outra versão usa comichão nos ouvidos, quer ouvir coisas agradáveis que falem daquele sistema e que mantém a pessoa dentro de uma sensação de, olha, eu estou indo muito bem. O afastamento da verdade testifica primeiro que a pessoa despreza Deus e depois quer levar vantagens especiais com suas paixões. Algum tempo atrás, uma professora aqui da cidade foi abordada por um jovem que se dizia seu aluno e conseguiu com ela fazer uma ideia de vantagem tão grande que ela foi no banco Banestado e tirou as economias de R$6.000 que ela tinha e deu para o cara, o caixa dizendo para ela, olha, tentando explicar e ela assinando, porque depois ela viu que o cara tinha passado ela para trás e a pobrezinha ficou pobrezinha. Queria levar vantagem. Me engana que eu gosto. O vitimismo sempre aparece por um desejo que a gente está guardando. Eu já descobri isso, todas as vezes que eu fui passado para trás, é que eu, no fundo, estava querendo levar alguma vantagem. Agora, quando a gente desapeia do cavalo e diz assim, ó, vou perder, mas eu já sei que eu vou perder, mas não tem problema nenhum, eu não quero levar vantagem nenhuma. Eu já tenho as vantagens que eu precisava. O engano sempre se relaciona com a ideia de interesses pessoais, lucratividade ou proveito próprio. Quem gosta de levar vantagem, com frequência se envolve com teias enganosas. E a Bíblia nos diz em 2 Timóteo 3,13, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Se somos enganados, é porque seria vantajoso para nós. Tropeçamos sempre naquilo que nos parece proveitoso, excelente e útil. Vocês acham que aquelas moças que morreram lá com o homem do parque, aquele monstro, elas foram para lá sem alguma vantagem? Está todo mundo descendo o cacete no bicho lá, que é um animal mesmo. Mas quem foi lá para dentro do mato foi motivada por um desejo de alguma, de projeção. Estava prometendo alguma coisa, mas eu também estou querendo. No campo do direito há uma coisa de cumplicidade do réu com a vítima. O desvantajoso, o inconveniente, não exerce atração nem proveito, nem provoca interesse. Eu nunca vi ninguém atrás de carniça. Não
tem. Aquilo que não tem valor, ninguém quer. Eu queria ver aqui uma pessoa passeando, fazendo footing, ou 7 horas da noite, 8 horas da noite, em cemitério. A gente vai a footing em shopping, a ver o que pode... Mas em cemitério, o que é que tem em cemitério para a gente fazer footing? Eu queria ver um sujeito no lixo, à tarde, botar uma roupa limpa, vamos visitar o lixo da cidade. Visita, olhando o lixo. Mas eu queria ver esse povo andando assim, a gente, banho tomado. Ninguém vai, a gente vai onde se possa trocar, onde tem alguma coisa para receber, onde pode... Ninguém vai buscar o que não é vantajoso. É bom guardar bem isto, que se alguém me enganou, é porque eu queria ser enganado. Atrás de um enganador astuto, sempre tem um enganado interesseiro. É muito comum condenarmos os enganadores, porém é preciso avaliar também a atitude utilitária e egoísta dos enganados, que sempre querem auferir algum benefício. Um segundo elemento nesta rede fraudulenta é a amizade dos deleites. A parte final, a parte B do versículo 4 de 2 Timóteo 3, diz assim: mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Amigo dos prazeres. Amigo daquilo que me traz deleite, que me traz conforto, que me traz satisfação, que me diz alguma coisa. À medida que vivemos na busca da satisfação hedonista, satisfação que nos dá prazer, onde o prazer é viver para o prazer, estamos expostos ao risco de buscar aquilo que melhor corresponda aos nossos desejos. Quando se é amigo dos prazeres, tudo que nos causa divertimento, aprazimento, entretenimento, faz parte de nossa folia. Prazer e alegria não apenas não são sinônimos, como também podem ser tão diferentes como o céu e o inferno. Muitos pensam que o prazer é a fonte de sua vida e que tudo que lhes dá prazer deve ser a causa de sua existência. Mas quando se é amigo de Deus, somente aquilo que agrada a Deus pode ser considerado como expressão de nossa vontade. Os amigos dos prazeres se divertem em tudo que lhes dá prazer. Por isso se enganam frequentemente com a pregação que focaliza a satisfação dos desejos em detrimento da vontade de Deus. Quando a gente vê o seguinte: eu sei que Deus sara. Mas essa pregação atual que diz que nós devemos dar ordens a Deus para ficar curado. Eu sei que Deus faz prosperar, e tudo quanto fizer, prosperará. Isso dá evidência. Mas esta pregação que hoje está se fazendo aí, você tem que reivindicar, você tem que tirar. Espera. E se Deus está querendo que você passe por um deserto para Ele tratar com você no aspecto da confiança? Muitas vezes Deus nos deixa sozinhos para que nós confiemos nele, apesar das evidências. Uma das coisas que eu estou aprendendo é que eu às vezes tenho orado e não escuto nada. E o silêncio de Deus pode ser a resposta. Por quê? Vamos imaginar que eu estou numa sala e minha esposa está na outra. Eu digo para ela: bem, nós combinamos, você não vai sair daí. Você fica aí nessa sala, eu vou ficar aqui nessa outra. Estamos certos da confiança. Aí eu chamo: bem,
e ela fica calada. Esta hora é a hora que eu tenho que crer que ela está lá. Porque se ela disser oi, eu não estou crendo, eu estou apenas constatando que ela está lá. Mas se ela disse que ia ficar lá e eu vou ficar aqui, e eu estou crendo que ela está lá, e eu chamo e ela não responde, eu digo, bem, mas ela deve estar tão entretida lá com o assunto dela que ela não está prestando atenção, mas ela está lá. Eu tenho que crer aqui, que ela está lá. Se Deus diz que Ele vai estar conosco para sempre, onde é que Ele está? Se Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, onde Ele está? E se eu falo e Ele não escuta, e Ele não dá resposta, onde é que Ele está? É aí que eu tenho que crer, porque o justo viverá pela fé e não pela evidência. E se Ele diz que está, Ele está. Pronto, acabou-se. Eu às vezes tenho dito, Senhor, e eu não escuto a voz dele. Senhor, eu não escuto a voz dele. E eu digo, mas Senhor, o Senhor está aí. Eu vou ter que estar crendo, e eu estou crendo que o Senhor está aí. Porque fé é crer no que Ele diz que Ele está. Apesar, Ele está nos testando para confiar quando não temos evidências. Porque quando temos evidência, nós não estamos na fé, nós estamos na ciência, nós estamos na constatação dos fatos. Veja a diferença entre ciência e fé. A ciência trata com o fenômeno. A fé trata com o númeno. Trata com o ser. A ciência trata com a experiência casual, o acontecimento de efeitos. A fé trata com a palavra de um Deus que é. Ele disse, acabou. Eu creio, apesar de não perceber nada. Ele disse, não temas, ó pequeno rebanho, porque o Pai agradou dar-vos o reino. Então, se Ele agradou dar-vos o reino, eu tenho o reino, posso descansar. Ele prometeu. Aqui nós temos que crer, não precisamos de evidências. Mas os amigos dos prazeres estão sempre muito atrás de alguma coisa. Eu preciso sentir. Eu não estou sentindo Deus. Eu preciso ver. Mas, ó, que coisa maravilhosa. Ele soprou e o cara caiu. Não, ele foi cheio do Espírito Santo. Onde estão as evidências de quem está cheio do Espírito Santo? Me mostra aqui. Eu vou lhe dizer. Qual é o verbo que aparece sempre depois da palavra cheio do Espírito Santo? Nunca prestaram atenção a isso? Então vá prestar atenção depois disso. Depois você vai ler na Bíblia. Todas as vezes que aparece a palavra cheio do Espírito Santo em alguém, aparece uma das três expressões. Cheio do Espírito Santo falou. Cheio do Espírito Santo pregou. Cheio do Espírito Santo cantou. Sempre que a pessoa está cheia com o Espírito Santo, ele fala a palavra de Deus. Nunca existe a palavra cheio do Espírito Santo para fazer milagre. Cheio do Espírito Santo é para proclamar o evangelho da graça de Deus. Porque o Espírito Santo vem para nos ensinar as verdades de Deus. Cheio do Espírito Santo para falar, para pregar, para ensinar. Se está cheio do Espírito Santo, então tinha que sair anunciando o evangelho de Jesus Cristo, porque ele veio com essa finalidade. E eu não estou vendo. Eu estou vendo pregar religião, igreja, dinheiro, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que. É pregar o evangelho. Muitos são arrastados pela pregação da prosperidade a qualquer custo, porque o seu prazer emana em lograr proveito, em querer alguma vantagem. Pode saber que o indivíduo que está atrás de reivindicações bombásticas, ele está atrás de um problema pessoal do seu próprio egoísmo. E se alguém o enganar, não bata no enganador só. Você também tem culpa no cartório. Pode saber que você foi lá porque você estava querendo alguma coisa. É verdade.
O terceiro problema, o terceiro fator que contribui para esta complicação do final é a máscara da espiritualidade. 2 Timóteo 3,5 diz: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Talvez aqui esteja a grande força da tragédia. Ser ou não ser? Eis a questão. A evangelização moderna prima pela superficialidade. Estamos interessados em números. Enchemos as igrejas de pessoas vazias e as cobrimos com a máscara da piedade. Como dizia o padre Manuel Bernardes, o hipócrita é um santo pintado. Tem as mãos postas, mas não ora. O livro aberto, mas não lê. Os olhos no chão, mas não se desestima. É só caricatura. Parece piedoso. E sabe uma coisa que eu tenho medo? É de piedoso. Eu tenho tanto medo de gente piedosa. Porque a piedade é uma atitude que não é muito vista. Ela é interna. E esse que se mostra muito piedoso, você pode perceber que pode ser uma festa de carnaval. Está fantasiado. A verdadeira piedade, ela manifesta no coração. Jesus é sempre amigo dos pecadores, mas é companheiro apenas dos piedosos de coração. A religiosidade das aparências é efeito da ausência da cruz na experiência. A Bíblia diz que a cruz de Cristo é o poder de Deus. E ali o texto diz assim: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Diz-nos 1 Coríntios 1,18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Isto aqui o verbo está oculto, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? O poder de Deus é a palavra da cruz. O que é o poder de Deus? O poder de Deus é o Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. O Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o poder de Deus? O Evangelho. E o que é o Evangelho? É a palavra da cruz. É a mensagem da cruz. É a mensagem da morte e ressurreição de Jesus Cristo e da nossa morte e ressurreição com Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. Ontem eu estava no acampamento dos juniores à noite e a Tilce me chamou a atenção. Tilza. A Tilza me chamou a atenção de um garoto. Você está vendo aquele garoto ali? Sim. A mãe desse garoto levou umas fitas para o Mato Grosso. E deixou na casa da mãe dela 2 ou 3 fitas. E a mãe entrou num processo de depressão. E resolveu, naquela depressão, pegar uma fita que falava sobre este assunto assim, ela viu. Vou ouvir. E começou a ouvir aquela fita da pregação, do ministério aqui. E Deus fez uma obra no coração. E transformou o coração dela. E ela saiu da depressão e uma prostituta que morava próximo, olhou para ela e disse: escuta, o que está acontecendo com você? Ela disse: eu ouvi uma mensagem que mudou minha vida. O que Jesus veio fazer? E eu estou uma outra pessoa.
E ela então disse, me dá esse negócio também. Deixa eu ver o que é isso. Aí deu para a prostituta. A prostituta é analfabeta, mas escuta. Não sabe ler, mas sabe ouvir. E aí a Tilza me disse ontem, está a mulher transformada com a família inteira. Por uma fita. Que prega o evangelho. Da nossa morte e ressurreição com Cristo. Eu estou vindo agora lá do Piauí. E eu vou dizer para vocês. Vocês não podem imaginar o que é o ministério das fitas. Você não tem nem, como diz o meu irmão, não tem nem noção do que é isso. Não é noção, não. A coisa é tão grande que não dá nem para imaginar o que está por trás dessa coisa. Olha, eu me emocionei de ver uma senhora de José de Freitas, que veio ao encontro do Novo Nascimento lá. E nós estávamos numa reunião, um coquetel foi um grupo de casais, e depois a gente deu uma palavra e depois ia ter esse coquetel. E na hora, a esposa do pastor Lívio disse, pastor Glênio, vem conhecer aqui a Luísa, que ela está muito querendo conhecer o senhor. Então eu fui lá na mesa dela, e ela segurou na minha mão, as lágrimas rolando no rosto. Ela disse, faz um mês que eu pedi a Deus para conhecer o homem que me pregou esta verdade. E agora Deus me dá o privilégio de conhecer o homem que me pregou esta verdade. Ela olhava assim, a lágrima, e eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, o Senhor usa uma mula. Usou a mim também. E eu fiquei olhando para ela ali, olhando e vendo aquele coração tão cheio de alegria. Aí depois ela contou para minha esposa, num outro dia, que ela era chefe de um sistema de carismático, de um grupo carismático. E ela era a moça que levava a música, que cantava lá naquele grupo católico carismático. E ela, depois que teve a experiência, ela e a irmã, o pároco veio conversar com ela, mas nós não podemos, ela disse, seu padre, eu vivi tantos anos enganada. Não estou criticando lá o seu sistema, estou dizendo que eu conhecia a verdade de Jesus, que Jesus fez uma obra, Ele morreu para nos fazer morrer. E além do mais, senhor padre, eu achei meu povo. Eu estava procurando um povo que pensasse, que tivesse o mesmo sentimento, eu agora achei meu povo. Ela é uma outra, você vai ver lá a quantidade de pessoas, porque não é católico, não é protestante, não é evangélico, é nova criatura em Cristo Jesus. Tem batistas enganados, tem presbiteriano enganado, tem assembleano enganado, tem católico enganado, tem pastor enganado, tem padre enganado. O que nós precisamos conhecer é a verdade que nos liberta em Cristo. Ser liberto de nós mesmos. E esta mensagem é a mensagem da cruz. E o ministério, vocês vão orando. Por favor, orem. Nós estamos vivendo num tempo difícil. Num tempo de escândalos. Num tempo de dificuldades muito grandes. Para que a palavra de Deus penetre nos corações. O padre Antônio Vieira afirmou: o mundo está cheio de hipócritas, e quase todos são sireneus, que levando a cruz não morrem nela. Ele está se referindo aqui a Simão Sirineu, que carregou a cruz de Jesus, mas não morreu na cruz. E o padre Vieira estava falando isto há muitos anos atrás, que os hipócritas são carregadores de cruz, mas sem morte de cruz. Às vezes carrega a cruz como um enfeite,
às vezes carrega a cruz como uma doutrina. Uns carregam a cruz no peito pendurada, outros carregam a cruz na cabeça como uma doutrina, mas nunca experimentaram a verdadeira experiência da mensagem da cruz. Aqui no Paraná existe uma cobra venenosa chamada urutu cruzeiro. Paraná, São Paulo. E uma das características dessa cruz é que ela é chamada de cruzeiro porque ela tem uma cruz desenhada na cabeça. Eu queria que ela tivesse uma cruz no coração, mas a dela é na cabeça. Talvez ela está cheia da doutrina da cruz e tem veneno suficiente para matar uma pessoa em poucas horas. Não basta pregar a mensagem da cruz, é preciso crer como experiência na realidade da cruz. Não basta ensinar que Jesus morreu na cruz em nosso lugar, é preciso confessar como experimentá-la a nossa morte juntamente com Ele. O Evangelho exibe mais do que fachada. A falta da cruz na experiência de fé manifesta a cruel evidência de uma piedade falsa. Todos os que se envolvem com a religião das aparências acabam se metendo na falácia dos enganos. Thomas Overbury salientou: um hipócrita é uma pílula dourada composta de 2 ingredientes: desonestidade natural e simulação artificial. Tanto o enganador como o enganado têm as mesmas características. Tanto o pregador falso que promete o que Deus não avalizou, como o caçador de benefícios que é motivado pelos seus interesses carnais, são todos cúmplices das mesmas conveniências. Por isso, de que vale desmascarar certa gente que vale menos do que a máscara que afivela no rosto? Quem come no mesmo coxo sujo tem sempre o mesmo apetite e a mesma disposição da sujeira. Quem com porcos se mistura, farelos come. Em determinadas áreas do roubo, só há ladrões porque há receptadores. Se não houvesse receptador, não haveria o ladrão. Por que roubam toca-fita de carro? Que tem quem compre. Por que tem pregador enganador? Porque tem gente que quer ser enganada. Vai atrás. Vai atrás. Também nesses tempos difíceis podem afirmar que só há enganadores porque há muita gente que gosta de ser enganada. Eu não quero constatar nada. Eu recebi um convite de uma certa pessoa amiga. Pelo menos naquele tempo ele se dizia muito meu amigo. Hoje em dia não é tanto mais assim. As conveniências mudaram. Mas ele me telefonou dizendo: Glênio, vamos a Buenos Aires para assistir o pregador fantástico, monumental, fabuloso, extraordinário, Paul Jung-Soo. Eu digo, vamos. Naquele tempo eu andava muito mais do que hoje atrás de algumas coisas que pudessem constatar, evidenciar, manifestar o poder de Deus. Eu queria ver, eu queria um pouco mais. E eu fiquei empolgado. Vamos. Então eu vou sair daqui de São Paulo, vou passar por aí, por Londrina, nós vamos do carro, entramos por Foz do Iguaçu, e vamos aí, fazemos um torneio, uma viagem, e vamos até Buenos Aires, e chegamos lá, e vamos. E eu todo feliz, satisfeito, empolgado. Segundo dia que eu estava recebendo, isso era para tantos de mês de tanto, lá para diante. Mas eu estava empolgado lá, e fui ler minha Bíblia, e estava lá, lendo devagarzinho. De repente Deus fala comigo: para onde você vai? Para Buenos Aires.
Fazer o quê? Vou ver o Polo Yungshu. Vou. Com ordem de quem? Porque, você sabe, Deus fala, Ele fala ao coração da gente. Ele faz umas perguntas que você começa... Eu disse, bem, Senhor, eu queria ir. Ele disse, o que você está procurando? Aí eu tive que ser sincero. Eu disse, eu estou procurando um modelo de ministério que eu possa copiar. E eu já lhe disse alguma vez que está fora da minha palavra? Por que você não baixa a sua cabeça e não fica com a minha palavra? Senhor, o Senhor tem misericórdia de mim? Eu só posso dizer que eu estou com vergonha. E como dizia a Baba, a mãe do Miguel, ela dizia assim, ainda bem quando cora, quando fica vermelho, ainda bem que tem vergonha. Quando tem vergonha, ainda bem. Peguei o telefone à tarde e disse para o meu amigo, ó, faz uma coisa, vai sua viagem em paz, Deus te leve, mas eu não vou não. Mas por quê? Eu digo, porque Deus me tirou essa história de ver caçar. Eu estou aqui. Você é melhor do que ninguém? Não sou não. Eu só quero que Ele me revele pela sua graça a sua palavra e a palavra de Cristo. Porque a minha mente, ela é muito sutilmente enganada. E eu queria que você lesse na sua Bíblia. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 3. Abra a sua Bíblia. Como nós estamos gravando, eu vou ter que ler. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, e diz assim, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos ou corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A quem você vai colocar, ou com quem você vai colocar toda a sua esperança? É Cristo. E mais o que? Cristo. E mais o que? Cristo. Por quê? Porque Cristo é tudo. Por favor, igreja. É tudo em todos. Se Ele é tudo, quanto está faltando nele? Por favor, entenda bem. Se Ele é tudo, quanto está faltando? Você está precisando de cura? Por quê? Porque eu tenho nele. É só uma questão de dizer, Senhor, muito obrigado. É aqui. Senhor, é tudo. É tudo. Eu quero me apropriar do tudo que eu tenho em Cristo. Não, pastor, mas a gente tem que fazer aí algumas coisas. Tem que fazer, tem que dar o cartão do Visa. Cartão Visa. Se não tem cheque, dá Visa. Se não tem cheque, dê dinheiro, mas dê 1 hora no Moringão. 1 hora. Apelando por dinheiro. Ah, mas isso não é nada. Vai e vê. E depois fique aí enrolado com esses sistemas. O Evangelho de Jesus Cristo é poder e é transformação de vida. Não é rolo, não é negociata, não é molecagem. Lá na nossa igreja, nós não temos, lá é frio. Lá nós não temos muitas coisas acontecendo. Vamos procurar uma que tenha fogo. Lá também tem fogo. E tem fogo que não apaga. Vai. É um direito seu. Vá. Não, mas eu quero de coisa. Você sabe o que significa isso? Necessidade emocional.
Eu só quero que você agora preste bem atenção neste último texto. Nós vamos embora para casa comer a comida do Pai. É o livro de 1 Reis. É o capítulo 19. Eu vou ler um pedaço comprido, que é para poder ver o contexto. Eu vou começar ali no verso 1. Você preste atenção. Capítulo 19 de 1 Reis. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a esta hora, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Profunda depressão. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o Sinai, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Nós sempre temos a ideia de que Deus está nas coisas bombásticas. O tufão, o terremoto, o fogo. Mas Deus em brisa suave? Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida.
Onde foi que Deus se apareceu? Como foi que Deus se manifestou? Guarde bem isto. O Deus de Elias continua sendo o mesmo. Ele precisa de silêncio para se manifestar. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Cale-se na presença de Deus toda a terra, porque Ele está passando por ela. Eu ainda não vi um momento de tanto barulho que dissesse: aqui é Deus. Ele disse: eu preciso que você esteja com atenção. Como é que eu vou falar com você se você não tem atenção? Quando eu fui pregar numa igreja aqui em Londrina, o povo pulava e gritava, e pulava, parecia bezerro desmamado e cabra montês em cima da monte. Meia hora, 40 minutos. Agora vamos ouvir a palavra de Deus pelos grandes servos do... Olha que absurdo. Se é servo não pode ser grande, se é grande não é servo. De Deus, pastor Glênio. Abra a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia. O povo tudo sonolento. Sentei a Bíblia em cima do púlpito. Pá! Na hora de pular feito bode, aí nesses louvores esguelentos, está todo mundo gritando. Agora de ouvir a palavra de Deus, está todo mundo dormindo. Que história é essa? Que atenção é essa com a palavra de Deus? Nós estamos tão prontos a escutar pastor, mas na hora de ouvir a palavra de Deus, cadê a atenção? Nunca mais preguei lá. Mas também, tá bom. Tinha que dizer o que tinha que dizer, já foi dito. O que adianta você ficar aí, ficar nesse movimento zoadento? E escuta, eu quero saber onde está a manifestação da graça de Deus, gerando vidas transformadas. Senhor, livra-nos do engano e livra-nos de ser enganadores. Amém? Esta mensagem que você acabou de ouvir pertence ao Ministério da Pregação da Palavra de Deus. Temos inúmeros títulos, livros, folhetos e também o jornal mensal O Semeador. Para adquirir, ligue para fone e fax 043 322 3603, Londrina, Paraná.